Filmes slashers são filmes em que um assassino mascarado ou desfigurado persegue pessoas, normalmente adolescentes, matando um por um com alguma arma branca específica. Provavelmente essa perseguição é causada pelo aniversário de algum trauma do passado do assassino. Ele persegue grupos de adolescentes que estão viajando ou de férias, usando drogas ou fazendo atos libidinosos. E no final sobra uma personagem feminina que consegue derrotar o vilão, ou quase isso. Nos anos 70 houve alguns filmes que trouxeram esses elementos para o gênero, como The Last House in the Left, Massacre da Serra Elétrica e Black Christmas. Mas é em Halloween que ele vai compilar esses elementos e iniciar a era de ouro do cinema slasher, em que surgiram filmes usando esses clichês, só que trazendo mais sangue, mais mortes e mais adolescentes fazendo merda, como em Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino e uma infinidade de filmes B do gênero. Mas como Halloween, um filme de baixo orçamento e com uma equipe minúscula, conseguiu trazer tanta influência para uma geração enorme e lucrativa de filmes. John Carpenter tinha acabado de concluir seu filme Assalto à 13ª DP, um filme de baixo orçamento focado no gênero thriller, mas nenhum estúdio queria distribuir ele, já que o Carpenter estava no começo da sua carreira. Apenas tinha produzido uns curtas e um outro filme chamado Dark Star, outro filme de baixo orçamento, só que focado em comédia e ficção científica. Só com esses dois filmes já dava pra ver que John sabia lidar muito bem com baixo orçamento e com multitarefas, já que ele foi diretor, roteirista e compositor, mas como eu disse, ninguém queria distribuir seu último filme. Então vamos começar uma pessoa fundamental para essa história, Aaron Yablans, que tinha conseguido um trabalho na Warner Bros, mas ele estava longe de ser um produtor. Ele trabalhava no ramo de carregamento, enchendo os caminhões com rolos de filmes. Até um dia que deram a chance dele ser um agente de reservas, que ele ia pessoalmente para os cinemas fazer reserva para os filmes, que era um trabalho totalmente logístico. Ele foi aceitando cada vez mais trabalhos da Warner, até que ele ficou responsável por fazer as sessões testes dos filmes, que são sessões que acontecem antes do filme ser lançado, para ver a reação do público, tomar algumas decisões e até fazer certas alterações. Earl tomou tanto gosto para essa arte que a sua esposa até disse para ele: se você sabe tanto sobre filmes, por que não produz? Bom, ele tinha uma empresa e $50 mil no banco, mas não tinha nenhum filme. Então ele ficou sabendo de um diretor novato que queria distribuir seu filme, O Assalto à 13ª DP de John Carpenter. Earl adorou o filme. Ele fez o trailer e o pôster, e depois ele cobrou favores de donos de cinemas para que o filme fosse distribuído. E o filme não foi nada bem. Até chegar na Inglaterra, onde um sujeito chamado Michael Myers conversou com Earl e o convenceu a inscrever seu filme no Festival de Cinema de Londres. O filme ele acabou vencendo em primeiro lugar, fazendo um bom sucesso na Inglaterra, mas isso não era suficiente. Earl precisava produzir um filme e logo ele pensou em chamar John Carpenter. Earl tinha a ideia para a história. Seriam babás sendo aterrorizados em uma única noite, na noite de Halloween. Ideia que Carpenter adorou, mas o diretor não tinha muita familiaridade com o gênero do terror, mas ele gostava muito de suspense, então ele já tinha um caminho para onde começar. Earl também disse para Carpenter que ele gostava muito de Inner Sanctum e Lights Out quando era criança, que eram programas de rádio que contavam histórias com mistério e terror. E ele sentia muito medo das histórias, já que o criava em sua mente não se equiparava com algo visual na televisão. E era isso que ele queria no novo filme, deixando de lado as cenas cheias de sangue e focando no medo em si, algo que ia contra os filmes de terror famosos da época. Carpenter aceitou a ideia com 3 condições: $10 mil para dirigir, roteirizar e compor. Ele também queria sua esposa, Deborah Hill, pudesse produzir o filme. E por fim, seu nome teria que estar em cima do título. Earl aceitou as condições de Carpenter, mas ele tinha um problema, ele não tinha $300 mil, quantia que ele prometeu para a equipe, o que já não era uma quantidade alta para fazer um filme mesmo na época. Só que ele conhecia Mustafa Akkad, um cineasta que tinha bastante dinheiro e que virou sócio de Earl. Com dinheiro em mãos, estava na hora de fazer o roteiro do filme, que originalmente foi feito por Deborah Hill. Foi ela quem criou e desenvolveu Loris e suas amigas, personagens que acompanhamos por todo o filme. Já Carpenter criou toda a mitologia do assassino, que inclusive era chamado de The Shape, que em português seria a forma. Isso porque é parte da mitologia do assassino dele ser a encarnação do mal. Mas logo deixaram The Shape de lado e usaram Michael Myers, como uma homenagem ao cara que ajudara eles anteriormente. Agora, com tudo nos conformes, estava na hora de filmar.
O filme ele abre com os créditos, a gente vê uma abóbora e um fundo preto que se aproxima aos poucos. Enquanto o nome da produção vai passando, já começa a tocar a música clássica do filme, pra dar aquele arzinho de suspense. É uma música bem simples, em apenas 3 dias o Carpenter fez ela. Ela que vai dar bastante tensão nas cenas, além de ser uma identidade muito forte pro filme. Vemos a visão em primeira pessoa de Myers, ainda criança, ele stalkeando e matando a sua irmã. Dos 300 mil do orçamento, 70 mil foi usado para comprar o equipamento Planaglide da Panavision. O motivo disso é que Carpenter queria que o filme fugisse de uma aparência meio amadora, já que os Panaglides eram estabilizadores de câmeras cinematográficas. Isso significa que ele poderia andar com a câmera para onde ele quisesse e ainda ter um resultado de movimentação suave, o que dá a impressão de um filme de alto orçamento, já que na época os longas tinham muitas cenas estáticas, e as cenas de movimento eram muito bruscos, ou feitos em carrinhos com trilhos. A cena ela é um plano sequência, que significa que ela não tem cortes, então a equipe teria um trabalho absurdo para gravar ela. Primeiro a casa, essa foi a última cena gravada do filme, e a casa ela aparece destruída durante o filme todo, então eles pintaram e reformaram todos os lugares que apareceriam na câmera. Segundo, a câmera era muito grande, enquanto ela ia passando, a equipe tinha que mover e tirar vários móveis que estavam no seu caminho. É dito nos documentários que a equipe pulava pelas janelas, se pendurava na varanda e jogava o sofá fora do caminho. Terceiro, nos ensaios eles perceberam que não conseguiriam gravar a cena inteira de uma vez, então eles precisavam de um ponto de corte, que é esta no momento que Myers coloca a máscara. Com tudo pronto, eles começaram a gravar, depois gravaram de novo e de novo, e foram mais de 20 tentativas. Eles ficaram 16 horas gravando, e só pararam porque começou a amanhecer. A próxima cena se passa 15 anos depois, a caminho do hospício em uma noite chuvosa. Vemos Dr. Loomis, que é interpretado por Donald Pleasence, que é o nome com o maior peso do filme, já que ele tinha participado de Fugindo do Inferno e com 007 só se vive 2 vezes, o que seria ótimo se o ator não tivesse irritado por fazer o filme. No dia da gravação ele tinha tomado 2 garrafas de vinho. No filme dá pra notar que ele está um pouquinho alterado, mas pelo menos ficou coerente com o personagem. Chegando no hospício, o farol do carro ilumina alguns pacientes soltos, e o Dr. Loomis desce pra ver o portão principal. Myers aparece e pula no teto do veículo, quebrando a janela e o roubando e fugindo. Eles tiveram complicações pra quebrar essa janela, até que prenderam uma chave de boca com fita na mão do ator e pediram pra ele bater no vidro, e você consegue ver isso no filme. Agora estamos em Haddonfield e Laurie aparece interpretada por Jamie Lee Curtis, que era bem iniciante na época. O que te deu destaque é que ela é filha de Tony Curtis, que tinha feito Spartacus, Jenny Leigh, de Psicose. Então ela e seu amigo Tony eles vão até uma casa pra deixar uma chave embaixo do tapete. Só que o dono da casa não parece que gostou muito disso, ele stalkeia a Laurie enquanto ela caminha na escola e na sua casa. Nem o Tony ele fica de fora disso. Até quando ele tá sofrendo bullying com a sua abóbora sendo destruída, ainda tem um maníaco perseguindo ele. Falando em abóbora, era outro problema que eles tinham que resolver, já que eles estavam gravando na primavera, que é fora da época de abóboras. E eles tinham apenas case, mas Carpenter já tinha quebrado uma numa cena. Então eles encontraram algumas abóboras sul-americanas, que são essas que a gente encontra aqui no Brasil mesmo. E eles acabaram pintando elas de laranja. Enquanto isso, a gente vê o Dr. Loomis indo atrás de Myers. Ele encontra um cara morto na estrada e dá a entender que Myers roubou as roupas dele. Ele também descobre que a lápide da irmã de Myers sumiu. Então ele vai até a casa do assassino com o xerife. E lá eles encontram um bicho morto que não aparece na câmera. Só vemos a reação deles, deixando a gente imaginar o que aconteceu. E é nessas cenas que a mitologia sobre Michael Myers é construída pelas falas de Dr. Loomis. A gente vê que ele está sempre meio assustado e preocupado com o Myers à solta. Ele também carrega uma arma, e ele sempre vai contando mais sobre o assassino, como o rosto de Myers que não demonstra nenhuma emoção, como os olhos são negros como o de um demônio, como ele nunca disse nenhuma palavra nesses 15 anos, ele não possui razão, consciência, compreensão, nem sentido da vida ou morte, e bondade ou maldade. O Dr. Loomis aí também admite que ficou 8 anos tentando tratar Myers e outros 7 tentando manter ele preso. Noite de Halloween, e Laurie tá sendo babá de Tony enquanto ele assiste The Thing de 51. O que é engraçado é que John Carpenter faria um remake desse filme 4 anos depois de Halloween, o que pra muitos é o melhor filme dele. A amiga de Laurie, Annie, está em outra casa do outro lado da rua sozinha, e Michael Myers já se prepara pra começar seu trabalho. Ele já começa matando o cachorro da Annie, e você já vê que ele é mau porque ele mata um cachorro. Annie acaba se sujando, e ela exageradamente tira toda a sua roupa ficando seminua por um tempo, o que não serve pra nada além de fazer umas cenas apelativas, e que provavelmente vai ser nesses momentos que seus pais vão entrar na sala pra ver o que você tá vendo. Michael Myers fica stalkeando a Annie, e uma cena muito boa é que ele aparece no fundo por um momento e acaba sumindo de repente. Uma ótima escolha na produção aqui é a máscara de Myers, porque se a gente for parar pra pensar, não faz muito sentido o cara querer se esconder no escuro e usar uma máscara branca, ela vai acabar dando muito destaque pra ele, mas é aquilo, o importante é como fica no filme, e é justamente por causa desse destaque da cor branca que faz com que as cenas de stalkeamento de Myers sejam tão boas, pois os personagens não percebem a presença dele, mas a gente sim, e quando a gente tem uma informação que o personagem não tem, e isso bota em perigo, é onde se cria tensão.
produção, porque a gente quer avisar ele, mas a gente não pode. A máscara foi feita por Tommy Lee Wallace, responsável pelo design de produção do filme. Ele tinha lido no roteiro que a máscara tinha uma feição bem vazia. Então ele foi numa loja famosa de Halloween e se deparou com a máscara de Capitão Kirk de Star Trek, que por sua sorte tinha um rosto bem vazio, mesmo que o personagem não fosse nada assim. Tony pegou a máscara, aumentou os buracos dos olhos, tirou as sobrancelhas, parte do cabelo lateral, pintou o rosto de branco e escureceu o cabelo. Michael Myers foi interpretado pelo Nick Castle, que não é ator. Nick se vestiu de Myers e obedecia a tudo que Carpenter falava. O Carpenter falava pra ele ficar atrás da moita, Nick tava lá. Carpenter mandava ele vir em direção à câmera, Nick obedecia. O próprio Nick disse que não tava entendendo nada do que ele tava fazendo, só foi ter uma noção melhor quando ele viu as filmagens. Anne vai pegar seu carro, mas ele tá trancado. Ela volta pra casa e pega as chaves. Ela volta pro veículo, ela entra no carro sem perceber que ela não usou as chaves. As janelas estão embaçadas, ela passa a mão no para-brisa, o que faz com que a gente olhe pra direita da tela. E Myers aparece do lado esquerdo, nos pegando de surpresa. Não só a gente, mas a Anne também. Um casal de amigos da Anne aparecem pra fazer uns atos libidinosos, o que é outra cena pra seus pais entrarem na sala pra ver o que você tá vendo. E é lógico que Myers aparece e mata os dois. O que ajudou bastante na concretização da ideia de Earl, de fazer as pessoas imaginarem um medo em si, foi que as TVs na época não tinham essa qualidade de hoje em dia. Ainda mais se você visse o filme em VHS, que a imagem é distorcida e tudo mais escuro e sombrio, o que se perdeu nas versões remasterizadas. Tem vídeo comparando as duas, e você consegue ver uma diferença muito grande. O VHS dá uma impressão de pesadelo, ou uma gravação encontrada. Então, caso você tenha a oportunidade de ver o filme na versão VHS, veja, porque deve ser uma experiência única e totalmente diferente da versão HD dos streamings. O que não são nem um pouco ruins, mas como eu disse, é uma vibe diferente. Laurie vai até a casa onde seus amigos estão. Ela se depara com todos mortos e a tumba da irmã de Myers. Ela fica em estado de choque e Myers aparece no escuro tentando passar a faca nela. A máscara aparecendo no escuro foi feita com uma luz própria apontada na região onde Myers apareceria. Laurie consegue fugir e vai até sua casa, só que Myers vai atrás. Ela enfia uma agulha de crochê no pescoço dele, só que ele não morre. Então Laurie se esconde no armário e Myers tenta pegá-la. Ela abre um cabide e enfia nele. O maluco já tá parecendo um queijo suíço de tanto buraco que ele tem. E adivinha, ele não morreu. O Dr. Loomis aparece. E a Laurie tinha a máscara do assassino. Algo que é legal nessa cena é que Myers tem um rosto de uma pessoa comum, que é algo bem diferente dos assassinos do slasher. Ele não é um zumbi ou uma entidade demoníaca. Ele é um cara normal, que você pode trombar na rua. Mas mesmo assim ele é diferente, porque ele tem uns momentos sobrenaturais, como algo bem sutil, que é o Dr. Loomis dando 6 tiros no peito dele, ele ainda caindo da varanda, e quando você tem certeza que ele morreu e que não tem como ele sobreviver a isso, esse final é perfeito. Dr. Loomis ficando com o olhar vazio e a Laurie ficando em desespero. A música tema do filme ficando cada vez mais alta. Vemos vários lugares das cenas passadas, só que agora vazios. E ao fundo a gente começa a ouvir a respiração de Myers. E em seguida o título do filme. É um final aberto, ele não é feito pra explicar nada, é feito pra gente sentir. Sentir o medo depois que acabou o filme e sentir que o Dr. Loomis estava certo. Michael Myers é o mal. Com o filme pronto, Earl fez uma sessão teste para Mustafa, que adorou o filme, sua única reclamação é que seu nome não estava nos créditos, algo que foi facinho de corrigir. O Earl fez uma sessão antecipada e convidou os estúdios para mandar alguém para ver o filme, só que ninguém apareceu, mas vários estudantes universitários foram ver o filme e adoraram, o que deu confiança para Earl para distribuir o filme sozinho. Ele criou uma estratégia muito boa, ele estrearia o filme em uma cidade pequena. Se o resultado fosse bom, ele usaria a seu favor, se fosse ruim, ele abafaria as notícias e partiria para outra cidade. Então, 5 dias antes do feriado de Halloween, em 1978, teve o primeiro dia do filme Halloween nos cinemas, que de acordo com Earl, teve umas vendas de ingressos bem respeitáveis. Mas no segundo dia foi o dobro, e no terceiro dia foi o dobro do dobro. Assim ele decidiu mandar o longa para uma cidade grande, que seria Chicago. Com isso ele alcançou ótimas críticas e bilheteria, que foram sendo alcançadas aos poucos. O que ajudou ele foi que o nome do filme tinha o mesmo nome do feriado, que fez as pessoas verem ele no feriado de 78, mas também o filme voltou no feriado de 79 e 80. E 81 foi lançado Halloween 2. E por fim, Halloween acabou arrecadando 70 milhões de dólares. E Halloween acabou virando uma grande influência para a popularização do gênero terror na década de 80, usando elementos que viraram clichês no gênero, não só tornando um modelo para outros filmes futuros, mas também dando destaque a uma pequena equipe que fizeram vários outros clássicos mais tarde.